Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso Firecast, nosso áudio devocional de aperfeiçoamento cristão. Nós estamos em uma série chamada Oios, Manifestação dos Filhos Maduros, onde nós estamos desenvolvendo alguns assuntos que estão nos levando a um caminho de maturidade, que estão nos levando a um caminho de entendimento bíblico, de entendermos o nosso propósito, quem nós somos, para onde nós estamos indo, qual que é o propósito real do Senhor. Nós não somos pautados de maneira alguma em cima das nossas emoções, em cima daquilo que nós sentimos, em cima do coração. O Senhor fala que para nós não confiarmos no coração, que ele é desesperadamente corrupto, não é? Nós não Porque quando nós nos pautamos nessas coisas, isso indica o quê? A falta de identidade, que vem da inconsciência de quem você de fato é e aquilo que Deus te chamou para ser. Nós não nos pautamos nos ciúmes, no medo, na falta de capacidade de fazer algo, mas nós nos pautamos naquilo que o Senhor nos direcionou através da palavra. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos, nós somos aquilo que Ele preparou para nós e está nos revelando nesses dias. Então, nos primeiros episódios aqui nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, que Deus tem um propósito original e eterno para nós, que é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Depois nós entramos aqui no assunto, falamos sobre a queda do homem, como o pecado separou o homem do propósito original que Deus criou para ele, e isso gerou a morte no seu espírito, na alma e no corpo. Nós falamos também, num outro episódio, sobre a salvação em Jesus Cristo, uma primeira parte. O único caminho para voltarmos ao centro do propósito eterno de Deus é o plano de salvação em Jesus Cristo. E hoje nós vamos desenvolver ainda esse assunto numa segunda parte, que é a parte 2, onde nós vamos falar do sacrifício do sangue de Jesus que nos liberta do domínio do pecado, da morte e do diabo e permite com que nós voltemos à presença de Deus e ao seu propósito. Então vamos entender mais sobre isso agora. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: Nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 11 ao 15 diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Isso é incrível, não é? Então vamos ainda desenvolver esse assunto incrível e vamos entender o que o Senhor tem para nós aqui. O único caminho para
nós voltarmos para o centro do propósito divino. É o seu plano de salvação através de Jesus Cristo. A força da eternidade do propósito do Senhor e do seu amor levaram ele a dar o seu único filho para morrer no nosso lugar. O preço do pecado era muito alto e exigiu o derramamento do sangue de Jesus, que recebeu sobre ele o nosso pecado, a nossa morte de espírito, alma e corpo, ou seja, a nossa morte espiritual, emocional, física e eterna. Jesus morreu a minha morte completa e ressuscitou para que eu viva a plenitude da sua vida. Aleluia! Então, esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que Deus nos dá. E a palavra Evangelho, ela significa exatamente isso. Boas novas ou boas notícias. Então, primeiro, vamos entender aqui, ainda dentro desse assunto, o princípio do sacrifício substitutivo. Por que a Bíblia nos mostra a necessidade do sacrifício para o perdão dos nossos pecados? Porque Deus sempre age em legalidade. Ele é perfeitamente justo. O reino espiritual tem leis espirituais. A justiça de Deus exigia que a consequência do pecado, ou seja, a morte, fosse aplicada. E ao mesmo tempo, o amor de Deus queria o homem de volta à sua família. Ele queria, de alguma maneira, resgatá-lo da morte. Gênesis capítulo 3, verso 21. Nessa revelação bíblica, nós vemos pela primeira vez essa referência à morte de um animal para que Adão e Eva pudessem ser cobertos. Desde o princípio, Deus ensinou ao homem a necessidade do sacrifício de um animal. Então a gente acaba vendo aí essa questão da necessidade do sacrifício animal, experimentando a morte, consequência do pecado. E qual que era... Para quê, né? Para que o pecado pudesse ser coberto quando se achegasse a Deus. O sacrifício de animais que Deus ensinou aos homens fazer tem a sua razão uma proposta de substituição oferecida pelo próprio Deus. O Senhor permitiu com que os animais criados por Ele mesmo fossem oferecidos diante dele em sacrifício de substituição pelo homem. Era um meio provisório que Deus providenciou para fazer alianças com os homens e trazer de volta o propósito original. Hebreus capítulo 10, verso 1 a 4. Essas alianças foram anúncios proféticos da aliança perfeita que ia vir através do sacrifício definitivo do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E elas são figuras, são ilustrações, são tipos ou sombras dessa realidade definitiva que ia vir com Jesus. E a nova aliança e a salvação que ele havia designado. Então Deus conduziu a formação, por exemplo, do povo de Israel e fez com que eles fizessem uma aliança e deu para eles uma lei e sacrifícios para oferecer. Os sacrifícios e toda a lei da antiga aliança são anúncios proféticos do sacrifício definitivo do descendente que estava por vir, Jesus. E essa é a revelação bíblica registrada lá no livro de Gênesis até o livro de Malaquias, que nós entendemos por Antigo Testamento. Então, vamos entender algo aqui. Então, por que o sangue? Porque o sacrifício em nosso lugar tinha que ser com derramamento de sangue. Porque os pecados são perdoados apenas
com derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22, nós vamos entender que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação das vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico capítulo 17, verso 11. Explanando mais sobre isso. Então, nós entendemos aqui essa questão do sangue, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Por isso, Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir perdão dos pecados do mundo. Pois é o sangue, a vida que tira os pecados. Então, o sangue ele expressa o quê? Vida. Se o sangue de algum animal ou de um homem é derramado, a vida está sendo derramada. Está havendo morte. E se está havendo a morte, o salário, o preço do pecado foi pago. Entende isso? Se o homem tiver o sangue derramado e a morte física acontecer, a pessoa vai estar separada dessa dimensão da Terra. E ela vai passar para a eternidade. Por isso, o sangue tem um grande significado no mundo espiritual. Porque uma aliança de sangue é uma aliança que determina qual reino espiritual uma pessoa está se oferecendo para a eternidade. Olha só que situação, não é? Então, o terceiro item aqui que nós devemos falar aqui. Por que o sangue de Jesus? Primeiro entendemos aqui, né? O princípio do sacrifício substitutivo através do Filho. Depois nós entendemos por que o sangue. Nós entendemos que o sangue é o sangue a vida que tira os pecados. Entendemos que o sangue expressa a vida. E agora nós vamos entender por que o sangue de Jesus. E aí nós temos Hebreus capítulo 9, verso 11 até o 15, Hebreus capítulo 10, verso 4, João capítulo 1, verso 29. O sangue é a vida, e o sangue de um homem, ou seja, o outro Adão, Jesus, era o preço do salário do pecado. O sangue de animais era provisório e não podia resolver o problema do pecado. Era como se eu cobrisse um montoeiro de lixo, né? Então aquilo continua exalando um cheiro horrível. Enquanto eu não removesse aquele lixo, ele estaria me causando problemas. Eu tampo para não ver. Então não tinha uma ação efetiva. Apenas apontava para aquele que iria resolver o problema de vez. Por quê? O sangue de animais era provisório. O homem é um ser espiritual, trino, composto de espírito, alma e corpo, e o animal não podia experimentar essa morte trina. Além disso, o pecado entrou no mundo pelo erro do homem. Somente o homem poderia cumprir todo o pagamento e derramamento de sangue. Mas quem poderia derramar esse sangue? Deveria ser um sacrifício válido para satisfazer a justiça. Somente um inocente, sem pecado, teria autoridade, a legalidade para tomar o lugar de um condenado. Era preciso um segundo Adão sobre a terra. Jesus então nasceu como homem, sem pecado, pois Maria gerou pelo poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 34 a 35. O sacrifício de Jesus na cruz é o que Deus providenciou para que pudéssemos definitivamente ser substituídos e salvos pelo poder do pecado, da morte e do diabo.
E é por isso que há muito poder no sangue de Jesus. Além dos textos básicos no início dessa lição, você pode ver ainda mais aqui na ampliação desses assuntos. Apocalipse capítulo 7, verso 13 até 17, 12, capítulo 12, verso 10 e 11, Hebreus capítulo 10, verso 19 e 22, 1 Pedro 1, 18 e 19, Romanos capítulo 8, verso 1 a 3, 1 João verso 1, do 7 ao 9. Então, bastante referência bíblica, bastante fundamento bíblico aqui para a gente fundamentar isso aqui que nós estamos falando. Então, o sangue de Jesus é a sua vida derramada para pagar o preço pelo pecado de todos nós. Segundo, o sangue de Jesus é a prova da sua morte e garantia da nossa redenção e nosso resgate. Terceiro, o sangue de Jesus nos resgata do domínio do pecado, da morte e do diabo. E quarto, o sangue de Jesus nos livra da condenação e da acusação maligna. O sangue de Jesus nos permite voltar à presença de Deus e ao seu propósito eterno, pois nós nos tornamos libertos da condenação. Nós somos redimidos e resgatados por causa do preço pago. Somos justificados, absolvidos, declarados justos porque Jesus substituiu, expiou e sofreu pena em nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. E indo para o final agora desse nosso episódio, o poder da ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 4 e 5, Romanos 8, versículo 1, versículo 11 a 34. Nós havíamos falado na lição passada e já compartilhamos um pouco sobre a questão da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a sua e a nossa vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Deus está nos revelando isso de uma forma mais profunda. Vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Se com ele morremos, com ele ressuscitamos. Jesus se fez pecado por nós, mas ele mesmo nunca pecou. Sendo assim, tendo sofrido a nossa morte, o inferno não podia segurar ele lá. O poder de Deus ressuscitou ele dos mortos e fomos incluídos na morte de Jesus naquela cruz. Isso significa que o pecado e a morte perderam o direito sobre nós. Quando Jesus ressuscitou, ele nos deu o direito de renascer com ele no nosso espírito. Eu queria que você lesse, anotasse aí e meditasse sobre isso nos textos de 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22, Atos capítulo 2, verso 24, 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Mas agora, diante do sacrifício de Jesus por nós, o que nós devemos fazer? Como nos valer desse sacrifício? Como é que eu posso tomar posse daquilo que o Senhor nos fez, disponibilizou para nós? Como é que eu posso tomar posse de tudo isso? Então, isso que nós vamos ver na próxima lição. Então, te aguardo lá. Até o próximo devocional. Deus abençoe.